Bom dia, igreja. Bom dia. Graça e paz. Amém. Tudo bem com vocês? Eu quero, juntamente com a igreja, irmos para a palavra desta manhã, mas antes, gostaria que você fechasse os teus olhos aí no teu lugar, para estarmos apresentando as nossas vidas ao Senhor a este momento. Amém? Pai, nós te louvamos, te damos graça por tudo que tu és, por tudo que o Senhor fez por meio de seu Filho, em favor da tua igreja, em favor das nossas vidas, mas muito mais que isso, por ter nos incluído na tua grande e maravilhosa obra. Amém. Que iniciou no teu Filho, Sim, Senhor. E culminará nele mesmo, onde as nossas vidas, a cada momento e a cada dia, tem sido absorvida por ele, com a única intenção de apontar para ele e de manifestar nesta terra tudo aquilo que o Senhor incluiu no teu Filho. E que nós temos acesso, não somente por meio da nossa fé, mas por meio das nossas vidas em comunhão, como corpo onde ele é o cabeça. Por isso, nesse momento, eu sujeito a minha vida ao teu Espírito. Sujeito esta casa ao teu Espírito Santo. Sujeito, como uma voz paterna, os teus filhos ao teu Espírito. Porque é o que de fato, o que nos interessa nessa manhã. Ouvir a tua voz. Amém? Amém. Irmãos, eu quero ler um texto que está em Efésios, capítulo 2. E é com um espírito de obediência que eu trago uma palavra reflexiva para as nossas vidas hoje. Confesso que eu estava indo por mim mesmo em direção a uma palavra, mas o Senhor falou algo ao meu coração. Eu não vou dizer que ele mudou completamente o rumo da mensagem, mas mudou a base dela. Talvez assim como todas as palavras que o Senhor tem trazido sobre as nossas vidas, não seja o que nós queremos ouvir, mas é o que nós necessitamos. Eu quero ler esse primeiro trecho de Efésios capítulo 2, onde fala sobre uma nova vida em Cristo. Paulo, ele diz assim, a partir do versículo 1. Eu vou ler aqui na versão NVI. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza
da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura ou obra-prima de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Amém. Amados, eu quero compartilhar algo que o Senhor fez queimar no meu coração. Mas confesso que a partir do momento que fui sendo conduzido pelo Espírito a essa mensagem e o Senhor foi mudando a base dela, confesso a vocês que senti e sinto até esse exato momento, como o apóstolo Paulo diz em sua carta aos Coríntios, que sentia dores de parto até que Cristo fosse formado na igreja. Mas eu tenho certeza que, da maneira como o Espírito falou e continuará falando comigo nessa manhã e através da minha vida, Ele trará clareza para as nossas vidas e, é claro, trará mais uma porção da vida de Cristo sobre nós. E enquanto eu era absorvido por essa palavra, já alguns minutos debruçado sobre ela e sobre esse texto, o tema que o Senhor me conduziu através da palavra renovação é renovados para um propósito eterno. E eu quero iniciar falando exatamente o momento em que Deus me conduziu essa mensagem. Essa ainda não é a base, mas Ele me falou através dessa palavra renovados. E quando nós falamos de renovação, nós não estamos falando apenas de um pequeno ou alguns pequenos ajustes que nós podemos fazer de maneira externa. Existem algumas coisas das nossas vidas que, às vezes, é preciso que o próprio Espírito de Deus nos mostre que precisa ser ajustado. E precisamos fazer esses ajustes, ainda que seja pequenos e ainda que seja alguma coisa externa. Mas quando o Senhor falava comigo sobre renovação e quando nós abordamos esse ponto da renovação numa perspectiva bíblica, eterna e divina, nós não estamos falando apenas de ajustes que precisam ser feitos externamente. Nós não estamos falando aqui de adaptações que a gente precisa fazer, ou tenta fazer, na verdade, não precisa, mas tenta fazer de acordo com as circunstâncias que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes é assim que nos colocamos diante de Deus. As circunstâncias que nos rodeiam, as circunstâncias que estão diante dos nossos olhos, nos levam a esse lugar de querer adaptar a nossa vida de acordo com aquilo que nós estamos passando. Mas a renovação, numa perspectiva bíblica, divina e eterna, com um olhar, uma visão, como nós falamos aqui na última mensagem, não se trata desse tipo de ajuste ou desse tipo de adaptação. Renovação, na perspectiva de Deus, é uma mudança de natureza. E isso quer dizer que Cristo, à medida que eu me rendo, à medida que eu entrego, à medida que eu obedeço, Cristo ele vai substituindo na minha vida aquilo que pertence ao velho homem, aquilo que foi morto, sepultado e que agora não faz mais parte.
E quando nós lemos esse primeiro trecho de Efésios, capítulo 2, do apóstolo Paulo à igreja, ele está exatamente falando sobre isso. De uma velha, ele começa iniciando falando de uma velha vida que morreu, que foi sepultada, e agora está sendo substituída por uma nova vida. Então, essa é a renovação aos olhos de Deus. Cristo substituindo nas nossas vidas tudo aquilo que pertencia ao velho homem, e agora implantando, antes deste momento, na viração do dia, todos os dias, Deus vinha fazer o quê? Vinha se encontrar com quem? Com Adão. E ali, ele ouvia a palavra do Pai. Ali ele ouvia as orientações. Ali ele recebia as direções. Então o problema não começou apenas quando comeram, mas quando eles decidiram não depender mais disso. Nós focamos muito nesse texto em Gênesis, na questão da desobediência, mas pare para pensar, porque ela só foi gerada porque houve primeiro em seu coração o pecado da independência. Se você for lá em se você for lá em Ezequiel 28, Isaías 14, você vai ter nesses capítulos os textos que fazem, essa interpretação, que interpretam essa rebelião que aconteceu na queda de Lúcifer, o anjo de luz. Uma rebelião gerada pela vontade de não só ser como Deus, mas de viver completamente independente dele. E aí você vê exatamente isso sendo replicado aonde? Aonde? Nós acabamos de ler, gente. No Éden. Ele só replicou aquilo que já havia nele mesmo sobre a vida humana. Então, assim, a queda foi, antes de tudo, uma queda de relacionamento. Qual foi a primeira coisa que foi cortada com o pecado de Adão e Eva? Qual foi a primeira coisa que foi cortada? O seu relacionamento com o Pai. Com Deus. Então, antes de tudo, foi a queda de um relacionamento, foi a quebra de uma confiança em cima de uma escolha de independência. Queremos sim conhecer o bem e o mal. E aqui está um princípio fundamental para as nossas vidas. Quanto mais independentes de Deus, mais distante estamos do propósito eterno. Agora, quanto mais dependente dele nós somos, mais a nossa vida vai sendo alinhada ao seu plano para as nossas vidas. E aqui, voltando ao que nós iniciamos essa mensagem, por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 12, ele diz que nós precisamos apresentar as nossas vidas a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável, como um culto racional. Esse ambiente que nós estamos vivendo aqui nesse momento de culto, de adoração, de palavra, de reunião como igreja, esse não é o culto que Deus espera das nossas vidas. O culto que Ele espera é que nós entreguemos as nossas vidas, os nossos corpos, como um sacrifício vivo, santo e agradável. Paulo fala isso em Romanos 12. E logo em seguida, no versículo 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da sua mente, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você consegue enxergar a conexão desses dois textos? Porque se a minha vida é entregue como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, automaticamente eu sou levado a esse lugar de buscar uma transformação na minha mente, e sou transformado, sou renovado na minha mente pelo Espírito de Deus. Então, eu acesso a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Por isso que o Senhor me levou a esse tema, renovados para um propósito eterno. Porque a mente renovada, ela é o oposto de uma mente independente. A mente independente, ela se coloca no centro. Ela decide sozinha. Ela sempre está em busca dos seus próprios interesses. Agora, uma mente renovada, ela é rendida à mente de Cristo. Ela é centrada em Deus. Ela está alinhada ao reino eterno. E ela é capaz de discernir a vontade de Deus. Então, quando não passamos por essa renovação, ainda que nós possamos usar toda uma linguagem de fé, ainda que nós possamos frequentar os cultos na igreja, na verdade nós estamos vivendo a prática e dominado por esse pecado da independência. Sim, o Senhor pediu para mim usar essa palavra, pecado. Não é o que nós queremos ouvir, mas é o que nós necessitamos ouvir. O pecado da independência. Tomamos decisões sem consultar o Senhor. Seguimos diariamente os nossos planos. Buscamos a Deus apenas para abençoar aquilo que nós já decidimos. E não para nos rendermos ao que Ele já determinou. Nós não buscamos saber se as nossas decisões, se as nossas escolhas irão afetar o corpo de Cristo. No seu desenvolvimento. Nós não buscamos saber se as nossas escolhas e as nossas decisões vão deixar de cooperar com a expansão do reino. Mas quando nos rendemos à renovação, algo poderoso acontece. Nós descobrimos que a vontade de Deus não é um peso, não é um castigo, não é perda. Pelo contrário, Paulo nos mostra que a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Se há um peso sobre a sua vida, se você sente como se você estivesse sendo castigado, e se você sente como sua vida é uma perda total, eu preciso te dizer isso: você não está vivendo a vontade de Deus. Porque ela é boa, agradável e perfeita. Isso não tem nada a ver com as dificuldades, lutas, faltas e necessidades que todos nós passamos. Não tem nada a ver com isso. Todos os santos passaram, passam e passarão. Nós estamos falando de algo que é muito mais profundo que isso. E
Então não há vida melhor para nós do que vivermos totalmente rendidos ao plano eterno de Deus. Agora, como que isso se manifesta de maneira prática nas nossas vidas? Nós precisamos primeiramente entender que o pecado da independência, ele vai se repetindo ao longo da história humana e bíblica também. Israel, por exemplo. Israel foi um povo chamado por Deus, chamado para ser um povo completamente dependente de Deus, guiado pela sua própria voz, alimentado por um tempo de um alimento que veio do céu, alimentado pelo maná, sustentado no deserto por uma nuvem e por uma coluna. Esse foi o povo chamado. Só que inúmeras vezes Israel preferiu confiar em si mesmo. Inúmeras vezes Israel escolheu fazer alianças políticas, preferiu se prostrar a ídolos das nações vizinhas. E o resultado foi o que, gente? Várias vezes, escravidão, exílio e dor, morte. Mas a Bíblia nos mostra que quando eles dependiam de Deus, ainda que fosse uma minoria, ainda que eles não tivessem recursos, quando eles dependiam de Deus, experimentavam a vitória e experimentavam uma provisão sobrenatural. Então a diferença nunca foi a força humana. A diferença sempre foi e sempre será na minha e na tua vida a dependência no Senhor. A dependência no Senhor e do Senhor. E eu quero trazer aqui alguns exemplos. Nós podemos ver isso na vida de José, traído, vendido, injustiçado, esquecido. Mas como que José permaneceu? Como que ele permaneceu? Totalmente dependente de quem? De Deus. Você não vai ver em nenhum momento José manipulando alguém para tentar sair da prisão. Ele confiava plenamente que Deus estava conduzindo todas as coisas e esperou por isso. Então você não vai ver ele manipulando ou forçando uma saída da onde ele se encontrava. E no final você vê Deus exaltando José e o colocando como governador daquela nação que o prendeu, que o comprou como escravo. Davi era apenas um pastor de ovelhas. O que leva um menino pastor de ovelhas a derrotar um gigante? O que foi? Sua força, sua inteligência. Os seus outros irmãos, que eram todos dotados de beleza, força e maestria no serviço militar? Não. Aquele pastor de ovelhas era um homem dependente de Deus, dependente do Senhor. E quando nós chegamos em Cristo, em Jesus, em um momento no Getsemane, ele diz ao Pai: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas que não seja como eu quero, seja como tu queres. Esse é o exemplo máximo de dependência e confiança
na voz paterna, na voz do nosso Pai. A expressão máxima de uma mente completamente renovada e dependente. Por quê? Porque mesmo ele sendo filho, ele escolheu o quê? Ele escolheu obedecer e depender de Deus, mesmo diante da morte, e morte de cruz. Mas, como nós estamos falando de uma prática nas nossas vidas, e quanto a nós? Quantas decisões nós temos tomado na nossa independência? Quantas vezes nós estamos planejando sem consultar a Deus? E aí, quando você planeja sem consultar a Deus, você só leva para Ele abençoar aquilo que você decidiu. Nós já levamos pronto e falamos: Pai, abençoa. Porque eu já planejei, eu já decidi, eu sei o que é bom e eu sei o que é ruim. Quantas vezes definimos para nós os rumos, os relacionamentos que nós queremos ter, os negócios que nós queremos fazer, os ministérios, tudo isso sem buscar uma direção do Pai, sem buscar uma direção de Deus. Irmãos, isso é fruto de uma mente que ainda não foi totalmente renovada. Porque apesar da Bíblia nos dizer que em Cristo já temos a sua mente, a nossa mente precisa ser renovada. E é isso que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12. Então aqui, eu quero abrir um parênteses. Eu quero abrir uma chave aqui, porque há uma importância a ser, mais uma vez, pontuada dentro dessa mensagem, como em outras. A importância da paternidade espiritual nas nossas vidas. Sabe por quê? Porque o que eu tenho aprendido nesses anos, vivendo com uma paternidade sobre a minha vida, é que a paternidade é o antídoto contra a independência. Quando nós escolhemos viver debaixo e com uma paternidade nas nossas vidas, o que nós estamos dizendo é o seguinte: olha, eu não quero mais andar sozinho. E essa foi uma das primeiras coisas que Deus me falou há mais ou menos 6, 7 anos atrás. Eu não vou deixar você andar sozinho. Eu nem sabia o que era ou o que significava de fato a palavra paternidade. Então nós estamos dizendo: eu não quero andar sozinho, eu reconheço que eu preciso de direção, que eu preciso de correção, que eu preciso de cuidado, que eu preciso de alinhamento. Ser filho é abrir mão da independência para viver uma interdependência com o Pai Celestial. Preste atenção, com o Pai Celestial, com Deus e com o corpo de Cristo. E com o corpo de Cristo. Mas não é só isso, porque também eu não posso falar apenas da posição e da plataforma de um pai, eu também preciso falar como um pai da posição e também da plataforma de um filho. Ser um pai espiritual também exige dependência. Ser um pai espiritual exige dependência, por quê? Porque nós não estamos gerando filhos para nós mesmos, nós estamos gerando filho para Deus. Um pai não tem poder para controlar, ele foi chamado para servir, cuidar, conduzir os filhos a uma maturidade em Cristo. Se nós pastoreamos sem amor, sabe onde a gente cai? Na independência. Se nós lideramos as pessoas para nós mesmos,
a gente só vai cair no mesmo lugar que Adão caiu. Querer ser como Deus e estar no lugar de Deus. Por isso que Deus tem restaurado a sua igreja nos dias de hoje e mostrado quão importante é uma casa paterna. Sabe por quê? Porque ela é o ambiente onde nós somos curados da orfandade, onde nós somos libertos da independência e aonde nós somos renovados para o propósito eterno de Deus. Nós temos duas escolhas: viver o que é nosso, e Deus não vai me impedir ou impedir você de viver isso, viu? Viver o que é nosso, ou acessarmos e viver o que é dele. Voltando um pouquinho, que é bom, agradável e perfeito. Então, esse ambiente, nós somos curados da orfandade, libertos da independência e renovados para o propósito. Numa casa paterna, nós aprendemos a ouvir a voz do Pai, a depender da sua provisão, a caminhar junto com o corpo, cada um na sua função, mas todos conectados ao mesmo cabeça. Quem? Cristo. Então, quando nós entendemos isso, nós percebemos que não há vida fora do corpo. Um membro separado do corpo não tem vida em si mesmo. Ele pode até manter uma aparência por um tempo, mas está fadado e condenado a morrer. Um membro fora do corpo. Assim também é conosco, que muitas vezes insistimos em vivermos isolados, desconectados, independentes. Podemos ter dons, talentos, ministério, mas fora do corpo de Cristo não há plenitude de vida. Não há, irmãos. Vamos lá para Efésios capítulo 4. Paulo diz assim, que todos devemos crescer em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, ajustado, consolidado pelo auxílio de todas essas juntas somos eu e você, são as nossas medidas. Quem esteve quinta-feira aqui no estudo, ouviu falar sobre isso, dons, graças e funções no corpo de Cristo. São esses auxílios, consolidados pelo auxílio de todas as juntas, segundo a cooperação de cada parte, de cada membro, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isso significa que só experimentamos a plenitude de Cristo quando funcionamos como corpo. Cada um no seu lugar, cada um com a sua medida, cada um exercendo o seu dom, cada um exercendo aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, numa dependência que é mútua. E eu falei isso aqui na quinta-feira. Se temos dificuldade de depender daqueles que vemos, como que vamos depender daquele que não vemos? Então, o que o Senhor enchia o meu coração com essa palavra é que isso aqui é só mais um alerta para as nossas vidas. Por quê? Porque o espírito que tem operado nessa geração é um espírito de independência. Uma cultura que diz para você, faça você mesmo. Uma cultura que diz assim para você, você é dono do seu destino. Você não precisa de ninguém.
Não é esse espírito que opera nos dias de hoje? Sempre operou. Mas olha como isso está tão evidente na sociedade. O mesmo espírito que entrou no Éden e que hoje tem entrado em famílias e que hoje tem entrado na igreja e que tem assolado a vida de muitas pessoas. O espírito da independência. Mas nós fomos chamados para viver na contramão de toda essa mentalidade. Nós fomos chamados para depender de Deus, a andar em submissão, a vivermos como filhos e não como órfãos. Só que, para vivermos dessa forma, isso exige de nós coragem e disposição. Porque depender de Deus, olha para mim, depender de Deus nem sempre irá parecer lógico aos nossos olhos. Havia alguma lógica em construir uma arca num tempo de terra seca? Havia alguma lógica? Construir um barco em tempo de terra seca? Havia alguma lógica derrubar uma muralha com gritos? Há alguma lógica, ou havia alguma lógica, alimentar uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixes? Depender de Deus exige coragem e disposição, porque nem sempre será lógico aos nossos olhos. Só que esses exemplos, esses 3 exemplos que eu dei para vocês, nos mostram que a dependência de Deus gerou o quê? Milagres que independência nenhuma pode produzir. Amém. A dependência de Deus gera milagre, a nossa independência não. Então, o que o Espírito ia me conduzindo e falando ao meu coração, está nos falando nessa manhã e nos chamando hoje, é que nós precisamos ainda de uma renovação radical da nossa mente. E essa renovação não é apenas para pensarmos diferente. A partir de agora eu vou pensar diferente. Não, não se trata disso. Mas é para que nós possamos deixar de viver na independência e entrarmos de vez no propósito eterno de Deus. E esse propósito, eu preciso pontuar isso mais uma vez para mim e para você, isso precisa ser algo latente nas nossas vidas, para se tornar real. Esse propósito não é um plano individual para a minha vida, um plano individual para a sua vida. É a manifestação de Cristo através de um corpo, através de uma igreja. É algo coletivo. Mas como viveremos algo coletivo se estamos como um corpo completamente desconectados? Seguimos como um corpo com pensamentos diferentes, falas diferentes, passos diferentes, direções diferentes, porque estamos desconectados. Então o Senhor nos recriou em Cristo para sermos a expressão da sua vida na terra, como filhos amados, como filhos dependentes do Pai, ligados uns aos outros em amor. Por quê? Porque o pecado da independência nos separa. O pecado da independência nos separa. Mas a renovação da nossa mente em Cristo Jesus, essa nos une.
Essa nos une porque a minha vida, ela não é mais pautada somente naquilo que eu quero, naquilo que eu espero, mas naquilo que eu tenho certeza que será a manifestação de Cristo para todo um corpo, não somente através da minha vida. A independência nos leva ao fracasso, mas a dependência em Cristo nos leva à vitória. Quando nós temos essa mente independente, nós só pensamos no agora, nós só pensamos no imediato, nós só pensamos naquilo que necessitamos nesse exato momento. Mas quando nos entregamos a Deus e nos dependemos de Deus, e temos a nossa mente renovada, isso nos introduz no eterno. Não é só no imediato, não é só naquilo que eu preciso agora. Por isso, o que o Senhor nos pede nessa manhã e nos diz por meio dessa mensagem, por meio da sua palavra, por meio da carta do apóstolo Paulo à igreja em Efésios, e tudo isso que nós compartilhamos até agora, é que entregamos a Ele as nossas independências. E nós sabemos quais são. Nós só precisamos ter coragem de dar nome a elas e entregar no altar de Deus, aos pés da cruz. O altar do Senhor não é esse púlpito, é a cruz de Cristo. Agora precisamos ter coragem e disposição para fazer isso. Nós precisamos confessar diante dele as áreas em que temos decidido tudo sozinhos, as áreas em que nós temos vivido desconectados do corpo. E precisamos confessar diante dele que temos resistido à paternidade. Enquanto eu resistia, eu só dei cabeçada. E precisamos pedir que ele nos renove a nossa mente, que ele nos alinhe, que ele nos insira novamente nesse plano maravilhoso que é o seu corpo, que é o seu plano eterno. E assim, não só de maneira individual, mas de maneira coletiva, que é o que mais importa, possamos acessar e viver de fato a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Será que você pode ficar de pé? Eu quero orar pela sua vida. Feche os teus olhos, coloca a mão no seu coração e, como eu disse, esse é um momento que requer de nós coragem e disposição para não só reconhecermos, mas colocarmos diante do Senhor as áreas onde nós temos vivido na nossa independência e não na dependência dele. E isso inclui as nossas decisões, isso inclui as nossas escolhas, isso inclui a maneira como caminhamos. E muitas vezes isso só reflete que nós estamos andando sozinhos, desconectados. O Senhor disse em João, capítulo 15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. Não podemos estar desconectados dele. Ele é o princípio, ele é o início, ele é o meio, ele é o fim, ele é tudo. Ele é tudo.
E a nossa independência nos afasta disso. A nossa independência nos afasta do que é eterno. Nos afasta do seu plano. Do seu caminho, do seu propósito. Eu vou fazer a minha oração e espero que você faça a sua.